E Jesus se importa com todo e qualquer ser humano, pastor Jonatas Almeida. João, no capítulo de número 6, fala a respeito de um dos maiores milagres de Jesus. As pessoas não destacam esse como um dos maiores milagres, na minha visão, é um dos maiores milagres. É a primeira multiplicação de pães e peixes. Nessa feita, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão que, conforme a narrativa de João, eram quase 5.000 homens que se assentaram. Marcos também confirma que era quase 5.000 homens. Mateus é mais específico, dizendo que os homens que se assentam eram quase 5.000, fora mulheres e criança. Então, se tinha 5.000 homens e tinha mulheres e criança, a multidão era de mais de 15.000 pessoas. Essa multidão vai até uma região por nome de Tiberíades. Porque Jesus tinha ido para Tiberíades, mas ele foi para Tiberíades, Guilherme, não para atender mais um necessitado, não para expulsar demônios de mais um endemoniado, como ele foi para Gadara, para libertar aquele homem endemoniado gadareno. Ele vai para Tiberíades simplesmente para um único propósito, que era descansar. Porque Jesus, mesmo tendo uma natureza divina, ele tinha um corpo humano. Como ser divino, ele não se cansava, não se fadigava, não sofria de exaustão. Como ser divino, ele não precisava de nada, ao contrário, ele supria a necessidade dos necessitados. Como ser divino, ele é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja. Como ser divino, ele carrega sobre si todos os atributos, onisciência, onipresença, onipotência. Mas como um ser humano, o seu corpo tem limitações como qualquer outro corpo humano. Ele precisa de água para saciar a sua sede. A exemplo, ele pede água à mulher samaritana no poço de Jacó para saciar a sede. Como ser humano, ele tem fome. Ele chega perto de uma figueira para se alimentar do fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa e ela se murcha na mesma hora. Como ser humano, ele está dentro de uma embarcação, cansado, exausto e acaba adormecendo. Os discípulos entram em desespero e tem que ir até Jesus, chacoalhar e dizer: mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Como ser humano, mas como ser divino, ele fala para a mulher samaritana: se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você me pediria de uma água, porque dessa água aí, qualquer um que beber dela, vez ou outra, tornará a ter sede. Mas da água que eu tenho a te dar, vai fluir como fontes de águas vivas em seu interior. Glória. Como ser humano, precisa de água para saciar a sede. Como ser divino, ele é a água da vida que sacia a sede da alma humana. Como ser humano, ele amaldiçoou a figueira porque não tinha fruto. Mas como ser divino, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E a alma que se alimentar desse pão estará farta. Como ser humano, ele adormece na embarcação. Mas como ser divino, na condição de homem, ele estende as mãos. Como ser divino, ele chama o vento, dizendo: vento, chama as águas. Águas. E eu não sei se ventos e águas têm ouvidos para ouvir, mas a certeza que eu tenho é que nesse dia toda a natureza se calou para ouvir a voz do seu Criador, porque quando ele disse: acalma-te, aquieta-te, tudo se acalmou e houve-se uma grande bonança. Então, quando Jesus vai para Tiberíades, ele vai no propósito de descansar, porque ele reconhecia a sua limitação humana e ele sabia que o seu corpo físico precisava de um momento de descanso e de repouso. Mas aí ele começa a ser incomodado na visão dos discípulos por essa multidão de mais de 15.000 pessoas que descobre o furo da localização geográfica de Jesus e vai até ele. E para que os irmãos entendam que realmente ele estava ali para descansar, porque é nesse contexto aqui que os discípulos tinham retornado da viagem missionária, quando Jesus, depois de comissionar os 70, comissiona os 12 de 2 em 2 e delegam sobre eles poder e autoridade contra toda a obra do mal. Eles acabam de retornar dessa viagem missionária. E Jesus foi para Tiberíades descansar, mas eles estavam tão empolgados para contar o que aconteceu na viagem missionária que eles não queriam descansar. Então Jesus os repreende quando eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios nos submeteram, em teu nome nós expulsamos enfermidades, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus fala: por que vocês se alegram com essas coisas? A alegria de vocês não tem que estar nessas coisas, sem saber que vocês conseguem expulsar demônio, expulsar enfermidade. A alegria de vocês tem que estar em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Então eles entendem que Jesus está em Tiberíades para descansar. O contexto é tão interessante porque quando a multidão aparece, começando a fazer barulho, esses discípulos que não queriam dormir, agora não queria
ser incomodado. Que quando eles ouvem o barulho, ele fala: Senhor, permita a gente dispensar essa multidão. O povo vai te incomodar, o povo vai atrapalhar o nosso momento de descanso. Mas Jesus não deu autorização. Pense comigo. Todo trabalhador merece descanso? Sim ou não? Sim. Merece repouso? Sim. Jesus, na condição humana, ele poderia cansar, Total. sofrer exaustão. Sim. Então era justo ele ir para Tiberíades descansar? Precisa, Sim. né? Poderia descansar. Então ele poderia atender o pedido dos discípulos, sim ou não? Sim. Vai lá, dispensa essa multidão, dispensa com educação, mas fala para eles que depois a gente vai de cidade em cidade, aldeia em aldeia, povoado a povoado, atender todos eles. Mas Jesus não fez isso. Por quê? O amor dele era tão grande. Por que Jesus não fez isso? Ele poderia fazer isso. É porque Jesus, na condição de ser humano, estava cansado, mas na condição de ser divino, ele sabia que no meio daquela multidão existia gente enferma, gente doente, gente perturbada, existia gente necessitada, com a família desestabilizada, desestruturada, existia gente que estava indo em busca de Jesus como a luz no fim do túnel. Jesus sabia que tinha gente indo buscá-lo porque sabia que ele poderia trazer a intervenção divina que eles precisavam. Então Jesus olha para eles de íntima compaixão e dá atenção para toda aquela multidão. Isso aqui é o mais lindo, porque lendo o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, inúmeras vezes a gente vai ver pessoas necessitadas indo ao encontro de Jesus, mas em nenhuma vez sequer a gente vai ver Jesus despedindo um necessitado sem antes suprir as suas necessidades. Quer ver uma coisa? Um leproso se prostra diante de Jesus dizendo: Senhor, eu estou necessitado, me purifica se o Senhor quiseres. Jesus diz: eu quero ser limpo. Uma mulher que está com 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, toca em suas vestes, ele fala: alguém me tocou, quem foi que me tocou? A mulher diante dele se prostra e declara toda a verdade. Ele diz: vai, mulher, a tua fé te salvou e seja livre deste mal. Um cego que está à beira do caminho começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele manda chamar: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Vá, porque a tua fé te salvou. Ele está na cruz, no Getsemane. Existe um ladrão arrependido dos seus pecados, dizendo: eu creio que tu és Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, filho. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estarás comigo no paraíso. E quando não eram os necessitados que iam ao encontro de Jesus, ele se importava tanto com as pessoas, que era ele que ia ao encontro dos necessitados pelas ruas de Jerusalém, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é muito lindo, porque quando ele olha para aquela multidão, ele não vê simplesmente um número de pessoas, ele vê pessoas necessitadas que ele precisa dar atenção para suprir as suas necessidades. Por qual motivo? Porque Jesus se importa. Ele se importa com você que neste momento está passando por momentos difíceis na sua saúde, doença, enfermidade. Ele se importa com você que está com um problema no seu casamento, que depois de tanto tempo e anos, parece que o inimigo entrou para destruir o seu matrimônio e você não quer desistir da sua família e do seu casamento. Ele se importa com você que está chorando, que os seus filhos estão nas drogas, nas baladas, nas noitadas, estão distante de Deus. Ele se importa com você que está acamado em um leito de hospital. Ele se importa com você que está na prisão, está na cadeia, está clamando por uma intervenção divina. Ele se importa com você que está com um problema que aparentemente é insolúvel. E talvez o inimigo da sua alma já tenha dito algumas vezes: Deus não se importa, Deus não te vê, Deus está indiferente com o seu problema. E talvez esse podcast hoje aqui foi apenas para fazer essa pessoa entender que existe um Deus que de forma invisível, porém real, está dizendo à sua alma: eu me importo. Glória a Deus. Eu me importo. Deus se importa. Porque o Cristo, que há mais de 2000 anos atrás andou pelas ruas de Jerusalém, mostrando se importar com os necessitados, é o mesmo Cristo que nos dias de hoje, de forma invisível, está no meio de nós, aqui, em casa, no ambiente de trabalho, onde quer que você estiver, dizendo: eu continuo me importando com os necessitados. Glória a Deus, aleluia.